falando aqui em doença, em obesidade e não em estética. Às vezes tem pacientes que têm compulsão alimentar, realmente, isso é uma outra forma que a gente tem como tratar isso também. Então, assim, são pacientes que a gente tem que usar de forma adequada quando necessário, então se usar a medicação. Em bula, na verdade, só existem 2 medicações no Brasil liberadas hoje. E tem outras medicações que a gente fala que usa off-label, que são fora de bula, que são às vezes para outras patologias e que como efeito secundário às vezes diminui a ansiedade ou diminui a compulsão pela comida. Então são outras formas que a gente tem também para tratar. Uma dessas medicações que são liberadas, né, no Brasil é a sibutramina. É uma medicação anti-obesidade, que melhora a saciedade da pessoa, mas que é uma medicação, né, que é usada, que nem eu falei, para obesidade. Algumas pessoas da minha idade, algumas pessoas tomam remédio para emagrecer, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ser feliz. Pessoas que do círculo da gente que toma remédio para emagrecer, nunca se dá bem, porque na hora que para de tomar, aquilo não incorpora no teu organismo, tudo descompensa. Mas não é uma medicação a ser usada indiscriminadamente, né? É uma medicação que traz seus riscos de aumento de pressão arterial, de aumento de frequência cardíaca. Então, para quem tem já uma patologia cardíaca ou está com alguma doença descompensada, uma hipertensão mal controlada, é um paciente, por exemplo, que não se poderia usar essa medicação. Né? E pacientes que puramente para fins estéticos também não é a medicação, né, para esse fim. Antes de engravidar eu acabei ficando meio deprimida em função do peso e tomei sibutramina. Foi bem bacana no início e depois acabei engordando tudo de novo. Acho que engordei uns 5 quilos a mais do que quando comecei a tomar. Na verdade, a medicação, ela às vezes é um pontapé inicial para depois aderir direitinho às mudanças todas de hábito, né, e de iniciar um exercício físico. De forma alguma, ela é um tratamento isolado para sobrepeso ou obesidade, né. Usando ela isoladamente, no momento em que se suspende a medicação, é aí que vem o reganho. Então, independente do objetivo que a pessoa queira atingir, eu acredito que a primeira coisa é ter isso muito claro e a importância que isso tem na tua vida. Eu acho que criar estratégias para que isso aconteça também. Não pode simplesmente acordar um dia e decidir eu vou mudar completamente os meus hábitos alimentares, porque isso não vai acontecer. Né? A pessoa provavelmente vai abraçar essa causa por uma semana. Depois disso vai tudo por água abaixo. Uma pessoa que está acostumada com um estilo de vida que é sedentária, ou que come lanches prontos de forma corriqueira, né? É difícil que essa pessoa de uma hora para outra consiga entrar numa dieta. Por isso que a dieta tem que ser uma coisa individualizada, né? Por isso que é importante uma equipe multidisciplinar. Eventualmente precisa também de um psicólogo, um psiquiatra, além do endócrino e nutricionista. Eu acredito também assim na importância disso ser feito aos poucos, né? Gradativamente tu vai mudar. Então, dieta é uma palavra que vem do latim e significa modo de vida, né? Vou manter meu peso, não quero emagrecer mais, mas em relação à qualidade de vida mudou bastante mesmo. Então, estou mais feliz, muito mais feliz. Tenho feito bastante sopas de legumes. Essa é a parte do mercado que eu mais fico agora, mais me identifico. E comecei a comer frutas que eu não comia, legumes que eu não comia. Bom, isso aqui tem bastante nas minhas refeições. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54 32 23 7623.
O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtossegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Ana Paula Boss, cirurgia plástica, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Ana Paula Boss, cirurgia plástica. Medical TV, a vida e a medicina. E nessas dietas, muitas pessoas acabam cortando alguns alimentos. Acabam cortando de maneira até irresponsável totalmente o glúten, lactose. E minha dica, primeira coisa, verifica com o profissional da saúde se realmente é necessário a retirada desses alimentos. Dieta sem glúten, na verdade, é para paciente com doença celíaca, né? O paciente que não pode ingerir glúten, ela é uma dieta que tem que ser seguida. Quem não tem doença celíaca não tem vantagens em seguir uma dieta sem glúten. Mesma coisa a dieta sem lactose, né? Para paciente que tem intolerância à lactose e que se sente mal e que passa mal ingerindo derivados do leite. Em relação à questão de restrição à lactose, então também existem vários outros alimentos, principalmente a questão de prevenção em relação à osteoporose. Então tem vários alimentos que podem suprir a necessidade, né? Então que pode. Tem vários tipos de leite sem lactose hoje, onde tem uma quantidade de cálcio, e outros alimentos que são fontes de cálcio que podem estar dando esse suporte nutricional. No momento que a gente está retirando de forma aleatória alguns produtos, como no caso a lactose, a gente pode desenvolver uma intolerância à lactose posteriormente, porque a gente vai parar de produzir a enzima que faz a degradação da lactose no organismo, e isso pode se tornar algo prejudicial. Mas também tem algumas dietas que são escolhidas pela pessoa, onde a pessoa escolhe adotar um estilo. E aí entra a questão da dieta vegetariana, né? Onde a pessoa, eu decidi que a partir desse momento eu não vou consumir mais nada de origem animal. E aí é claro que tem que ter todo o acompanhamento. Pode-se fazer sim, mas tem que ter um acompanhamento, verificar como estão os exames bioquímicos, como está a questão fisiológica, a questão de metabolismo. Bem, vegano é uma alimentação onde a pessoa não consome nenhum tipo de produto de origem animal. E eu comecei porque eu não concordo com o processo de criação e abate dos animais. Na verdade, foi por uma questão ideológica. Foi uma transição do vegetarianismo, que eu fiquei 12 anos, e agora, 1 ano e meio, eu passei a uma dieta vegana. Uma outra coisa importante é a questão das dietas vegetarianas, veganas. Sempre que for fazer uma dieta nesse nível, tem que procurar uma orientação de um profissional da saúde, falar com o médico, com o nutricionista, porque muitas vezes você vai ter um déficit de vitaminas, de alguma proteína, e isso vai começar a prejudicar em muito todo o andamento do organismo. E daí eu fiz exames, sim, para saber se estava tudo ok, e está tudo ok. Ela restringindo todos os alimentos de origem animal, ela vai estar ingerindo uma quantidade suficiente tanto de proteína, de carboidrato, de lipídio e de vitaminas e minerais. Só que isso é possível, e caso a pessoa não possa fazer com a alimentação, também existem alguns suplementos que podem dar suporte. Ao utilizar suplementos alimentares, nós temos que ter alguns cuidados básicos. O primeiro deles é através da orientação de um profissional de saúde.
A deficiência de algumas vitaminas a longo prazo trazem risco de anemia, risco de neuropatia, dependendo da vitamina, que é a doença, né, uma doença dos nervos, que podem dar perda de sensibilidade, queda de cabelo, né, mal-estar, cansaço, sonolência. Um hemograma interessante, verificar como está a glicose, triglicerídeos, o colesterol, hormônios da tireoide, creatinina. O que eu como dentro da minha alimentação é muito natural, é muito saudável, e eu tenho um cuidado muito grande com a alimentação. Eu não me descuido com a alimentação em nenhum momento, mas eu tenho que comer de tudo dentro desses ingredientes que são vegetais, cereais, leguminosas, leites vegetais. Eu não posso me descuidar, eu tenho uma alimentação super regrada, eu não fico sem uma alimentação, eu não fico sem almoçar, eu não fico sem jantar, porque realmente é necessário eu me cuidar nesse sentido. E eu cozinho, eu acabo cozinhando a minha própria comida, eu faço tudo que eu consumo. Incrivelmente, a única vitamina que está me faltando é a vitamina D, que não tem a ver necessariamente com essa dieta. Na verdade, a vitamina D é falta de pegar sol. Outras técnicas interessantes para estancar a gordura, para diminuir a gordura corporal, é o próprio uso da vitamina D3. Tem vários estudos publicados demonstrando a eficácia da vitamina D3 para bloquear o nascimento de novas células de gordura, de novos adipócitos. E também a vitamina D3, ela aumenta a leptina, que está relacionada à saciedade, para diminuir a vontade de comer. Nos dias de semana, então, a gente prefere se cuidar e comer uma coisa super saudável, sem muito tempero, coisas mais cruas. Gosto de deixar todas as coisas bem temperadas, bastante vinagre, uma cenourinha para ajudar o bronzeado no verão, porque faz bem, uma beterrabinha crua, com um bom azeite extra virgem e com uma boa pimenta. Acho que é isso aí. Eu trabalho num lugar que é muito astral. Então, a salada, o verde, o céu azul deixa as coisas super boas também. Então, eu acho que o ser saudável vai de toda a tua vida. Como eu trabalho num hotel, eu sempre tenho um buffet à minha disposição. Mas eu sempre escolho comer um grelhado. Hoje, por exemplo, vou comer um filezinho de vitelo grelhado. Vou escolher entre uma batata e uma massa, então vou comer esse vitelo com uma massinha ao pesto, eu acho que assim tá bom. Essa mesa, por exemplo, de doces é uma tentação, mas durante a semana, sem doce. E uma coisa também que eu vejo muito nas famílias é assim, que os pais, por exemplo, não têm uma alimentação super saudável, mas eles sabem que aquilo está errado e que aquilo muitas vezes já prejudicou a vida deles, inclusive em relação à doença, à hipertensão, à diabetes. E eles querem que a criança seja muito saudável, sem que eles deem esse exemplo. Então, a obesidade na infância é uma realidade e é uma preocupação, né? Pelas consequências a longo prazo que isso pode trazer para a criança. Quem é obeso desde a primeira infância, desde bem pequeno, tem um maior número de células de gordura, e quem tem uma obesidade só depois de adulto, na verdade tem só uma hipertrofia dessas células, não chega a aumentar o número de células, mas aumenta o tamanho das células, né, adiposas. Então, realmente, a criança persistindo, né, com a obesidade desde criança até uma vida adulta, ela tem mais dificuldade, sim, da perda de peso. E a pesquisa que eu fiz, eu notei que 2/3 das propagandas destinadas à criança são relacionadas ou a guloseimas em geral ou a fast food. E que não adianta simplesmente uma proibição, porque quando elas forem no supermercado, a prateleira das guloseimas que elas querem vai estar ali na altura dos olhos dela, porque isso também é um marketing.
E por mais que não esteja na televisão, vai estar na prateleira. O colega vai levar na sala de aula e vai comer na hora do recreio. O importante é a criança entender e os adultos entenderem que eles precisam passar para os seus filhos que a alimentação ela pode ser prazerosa mesmo não sendo açucarada, cheia de sódio, engordurada. Os radicais livres são importantes para a manutenção de alguns sistemas que a gente tem no organismo, mas quando excede essa quantidade de radicais livres, a gente começa a gerar um estresse oxidativo. E com a idade a gente vai diminuindo essas nossas defesas. Além, quando a alimentação é inadequada, a gente começa a jogar dentro do nosso corpo substâncias que vão gerar mais radicais livres, o nosso sistema antioxidante vai estar mais defasado, estresse oxidativo, problemas inflamatórios, problemas de saúde, obesidade. Então, por isso que é importante a utilização de antioxidantes, como vitamina C, vitamina E, que também auxiliam nas dietas de emagrecimento. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Reserva Casa Rosa. Prepare-se para viver um momento ímpar. A vida reuniu o que há de melhor para trazer uma grande novidade até você. Um residencial de localização única em frente à área verde mais charmosa da cidade, o Parque Getúlio Vargas. O Reserva Casa Rosa é a exclusiva combinação entre um projeto inovador e um casarão histórico, especialmente preservado para você viver a melhor fase da sua vida. Visite o apartamento decorado 3214-6537. O Fátima Educação, através da Faculdade e Escola Profissional, forma pessoas para a área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em enfermagem, técnico em radiologia ou técnico em nutrição e dietética. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Nesse ano, a Prefeitura transformou Caxias para você ganhar uma vida melhor. Isso salvou a minha vida. Se não fosse a prefeitura, minha operação não saía. Minha operação saiu e eu tô melhorando. Eu até reclamava das obras, mas agora eu consigo chegar mais rápido ao trabalho. Está ficando muito bom. E em 2016, vamos fazer ainda mais pela cidade e por você. Feliz Vida Nova. Prefeitura de Caxias do Sul. Na fé do trabalho. O Conception Centro de Reprodução Humana atua desde 2002, ajudando a realizar o sonho de gerar um filho. Inseminação artificial, fertilização in vitro, congelamento de óvulos e espermatozoides, espermograma, nutrição e acupuntura para gestação, entre outros. Conception, que a gente faz, tem a sua cara. Medical TV, a vida e a medicina. Com a idade, a gente tem que entender que vários processos no nosso metabolismo vão decaindo. Para ter uma ideia, a partir de 30 anos, a gente começa a perder 1% de colágeno ao ano. Então, é importante o uso de alguns suplementos. Hoje em dia a gente tem vários suplementos à base de colágeno. Ao longo do tempo, com o passar dos anos e com mais idade, a gente tende a ter um metabolismo que gasta menos energia. Então, realmente, aquela pessoa que quando jovem tinha mais facilidade de perder peso, né, e conseguia rapidamente perder 2, 3 quilinhos, às vezes depois dos 40, 50 anos já tem mais dificuldade. As mulheres têm a questão emocional também, né, que é muito mais vulnerável muitas vezes que o homem, isso conta também, e porque a emocional e hormonal estão ligadas, né, então acho que tem esse fator que tem que levar em conta.
No momento em que a gente entra na menopausa, né, e o estrogênio baixa, é aquele momento em que a gente, além de estar com o metabolismo um pouco mais lento, começa a depositar mais na cintura a gordura, e é aquela gordura mais perigosa, aquela gordura que se relaciona mais com doença cardíaca, que tem mais relação com a gordura visceral, né, dos vasos e dos órgãos. Mas perde também fazendo, né, consegue perder peso fazendo o tratamento com dieta, exercício físico, consegue também perder peso. Para o emagrecimento, nós temos alguns blends no mercado que são bem interessantes para perder gordura, principalmente na região do abdômen, que é o óleo de cártamo junto com o óleo de coco. Diminuem o cortisol, que é importante nessa terapia do emagrecimento. E juntamente com o óleo de cártamo, que tem os triglicerídeos de cadeia média, que auxiliam na metabolização das gorduras. Nós temos o caso do ômega 3, que é bem interessante. É um ácido graxo poliinsaturado, rico em DHA e EPA. Ele tem uma atividade anti-inflamatória, ele diminui os triglicerídeos. Então, quem está fazendo dietas de redução de peso, é interessante o uso desse produto. E, por ele ser anti-inflamatório, é ideal, porque ainda mais para quem tem obesidade, porque a obesidade é uma doença inflamatória. Nós somos o produto, a soma de tudo que já vivemos, né? Então nós somos o produto de tudo que já vivenciamos. Então nós podemos sim mudar a partir de agora. O Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Ceratocone, que ocorreu em São Paulo, reuniu especialistas das mais diversas áreas da córnea. Eu fui convidado para participar como palestrante e minha aula foi sobre crosslink. Crosslink é uma técnica que é utilizada em ceratocone para estabilizar a progressão do ceratocone. Ou seja, pacientes a partir de 15 anos de idade até 40 anos de idade podem ter progressão do seu ceratocone, inclusive acarretando em estágios mais avançados um transplante de córnea. E o crosslink é uma técnica que aumenta a rigidez da córnea, fazendo com que o ceratocone, na grande maioria dos casos, em torno de 98%, não tenha progressão. Muito importante com relação ao diagnóstico precoce é a realização de topografia corneana ou tomografia corneana, principalmente nos pacientes que têm troca muito seguida das lentes do seu óculos. É importante conversar com o seu oftalmologista e discutir a possibilidade de que essa troca frequente esteja relacionada com alguma deformação na córnea. E para isso, nada melhor do que uma topografia corneana para afastar a presença do ceratocone. O ceratocone é uma doença da córnea em que ocorre protrusão, ocorre um crescimento da córnea, como o próprio nome diz, cerato é córnea, cone em forma cônica. Então a córnea começa a apresentar uma deformação normalmente inferior e esse ceratocone vai afinando, essa córnea vai afinando e se tornando mais protusa, gerando um astigmatismo irregular. Então, os pacientes que têm ceratocone, inicialmente, têm apenas troca de óculos frequente. Às vezes o diagnóstico não é feito precocemente, mas os pacientes de 6 em 6 meses ou até menos tempo, 4 meses, têm que trocar o óculos. Depois de um determinado ponto de evolução do ceratocone, o óculos não consegue corrigir toda a visão do paciente. E os pacientes passam a usar, e aí geralmente que é feito o diagnóstico, e os pacientes passam a usar então lentes de contato. As lentes de contato também progrediram muito, porque temos, além das gelatinosas, tem as lentes de contato gás permeáveis, tem as lentes de contatos esclerais, que mais recentemente têm sido usado muito para ceratocone.
No passado, nem tão distante, o passo seguinte seria a realização do transplante de córnea. Mas hoje a gente tem a possibilidade da utilização do crosslink para estabilizar esse ceratocone, bem como um tratamento ortopédico, que é o implante de anel estromal ou anel de Ferrara. O ceratocone, algumas vezes, apresenta um crescimento muito acentuado e o único tratamento é o transplante de córnea. O transplante de córnea hoje é realizado, necessariamente não é realizado na totalidade da espessura da córnea, ou seja, o transplante de córnea penetrante. Hoje existem os transplantes lamelares, transplantes de parte da córnea, principalmente da parte anterior. Como evitar o transplante de córnea no ceratocone? Às vezes não é possível. Por quê? Porque o ceratocone é uma doença hereditária. E mesmo utilizando o crosslink ou anel, algumas vezes os pacientes devem fazer o transplante de córnea. Mas eu acho que a mensagem mais importante que deve ficar é que pacientes que têm ceratocone não podem coçar os olhos. Coçar os olhos é a única causa externa comprovada que aumenta o ceratocone.